lado a ISO 17025, quando eu estava no meu mestrado, que aí eu já fiz todo o meu estudo, né? Depois que eu fui picada pelo bichinho da qualidade, aí eu já direcionei todo o meu estudo para essa área da ISO 17025, voltado para como eu garanto a validade de um resultado. E lá a gente fez um levantamento que buscava entender quais eram os principais requisitos de maior dificuldade dos laboratórios, né? E aí eu trouxe para vocês 4 opções que geram bastante discussões, né? Que é trabalhar desenvolvimento de novas metodologias, trabalhar com validação de métodos, com incerteza de medição ou com garantia da validade de resultado. Obviamente, nós trabalhamos com todos esses assuntos ali no laboratório, né? Alguns mais ou menos com desenvolvimento, outros com validação e ou verificação de métodos, se nós estamos trabalhando com métodos normalizados, né? E incerteza de medição e garantia da validade de resultados ali constantemente. E, gente, disparado. Requisito de maior dificuldade, incerteza de medição. E não é à toa, e eu também não me surpreendi com esse retorno. Por quê? Porque quando a gente fala de incerteza de medição, existe uma abordagem, basicamente existem 2 abordagens, né? Quando a gente fala de incerteza de medição, que também vou deixar para uma live específica. Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala de fazer a tradução, deixar um negócio mais prático, com significado, né? Quando a gente fala de incerteza de medição, nós temos basicamente 2 metodologias que nós podemos trabalhar voltado para ensaios, tá? Ensaios químicos. E essas metodologias, elas recebem o nome de top-down e bottom-up, que o próprio nome já diz pra gente qual o caminho que cada uma percorre, né? Então, quando a gente fala de fazer a estimativa de incerteza de medição de um ensaio químico, utilizando a metodologia top-down, nós vamos trabalhar, porque o nome, né, correto, é estimativa de incerteza de medição. Então, a gente vai levantar todas as principais fontes de contribuição de incerteza de um ensaio. E com isso, a gente consegue simplificar os cálculos envolvidos, sem deixar nada a desejar em relação a bottom-up, que seria trabalhar com todas as fontes de incerteza que compõem ali o seu mensurando. Então, o que eu percebo é que muitas vezes na parte de incerteza de medição, a gente tem alguns tabus de terminologias difíceis, né, que mais confundem a gente do que esclarece como pode ser feito. E isso que gera todo esse desconforto quando a gente fala do tema, tá? Mas, de novo, incerteza de medição não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é algo trivial e nem fácil, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças e a gente consegue fazer uma interpretação para trazer ele próximo da realidade dos ensaios. E aí, porque o que acontece? Nós temos uma forma de fazer essa tradução bem próximo da realidade dos laboratórios. Isso olhando para o processo de variabilidade que nós temos dentro de um ensaio. Então, ó, pensa comigo. Se você tem um ensaio químico, esse ensaio químico que você hoje usa uma metodologia normalizada, você fez todos os processos de verificação para garantir que esse método funciona dentro dos seus recursos de profissionais, infraestrutura, equipamentos e materiais. Você garante que ele funcionou de acordo com o uso pretendido. E aí nós temos... Não, chegou na hora! E aí nós temos
todos os testes que nós conduzimos para poder, de forma experimental, entender qual é a variabilidade do seu método. Uma vez que a gente conhece a variabilidade do nosso método, a gente pode carregar essas informações para estimar essa incerteza de medição, porque elas estão correlacionadas. Se eu peguei o meu método, submeti ele a testes experimentais de bancada, conheci a variabilidade dele, eu não estou falando de um outro assunto totalmente independente quando a gente fala da incerteza de medição. Existe uma correlação quando a gente fala dessa variabilidade. E a gente consegue aproveitar esses dados, tanto de verificação quanto de validação de métodos, e ambas estão relacionadas com a abrangência dos testes que serão feitos, para que a gente consiga estimar essa incerteza de medição, que é aquele número que vai acompanhar o nosso resultado, depois do mais ou menos, que traz para a gente a informação de qual é a região que o nosso resultado se encontra. Então, não é para ser esse bicho de 7 cabeças, só que a gente tem possibilidades de fazer esses cálculos de forma mais ou menos simplificada para chegar num objetivo em comum, beleza? E em segundo ponto de maior dificuldade para se trabalhar nos laboratórios foi a garantia da validade de resultados. E esse sim, esse eu concordo. Por quê? Porque a forma que você estabelece de como você vai garantir que um resultado seu é válido, ela tem que estar diretamente relacionada com a característica do seu ensaio. E aí, lembrem, analito, matriz, técnica, limite de quantificação, faixa de trabalho. Então, a escolha de amostras de controle que vão representar as suas amostras reais numa rotina diária de análise é de extrema importância. E cada amostra de controle tem um objetivo, para que a gente monitore ao longo do tempo e garanta diariamente que aquele resultado de uma amostra desconhecida, na véspera de feriado, num rush, enfim, é um resultado válido e confiável. Porque serão tomadas ações, decisões em cima dos resultados que nós liberamos. Então, o grande desafio da garantia da validade de resultados é rotina. E os trabalhos não conformes estão diretamente relacionados à rotina. Tudo que é rotina requer uma atenção maior. Atenção, cuidado, né? Observação, para entender o que está acontecendo, se está tudo bem ou se não está tudo bem, como a gente melhora isso. Tá? Então, nós vamos falar muito sobre desenvolvimento, validação, verificação, incerteza de medição, posso trazer mais para vocês, e também como que a gente garante que o nosso resultado é válido diariamente, independente do nosso humor, tá? Tá vendo como é maravilhosa a qualidade? E aí, o que acontece? Quando a gente está falando, então, de qualidade analítica e sistema de gestão da qualidade, nós estamos, sim, falando de assuntos que são complementares, que são relacionados. A gente não separa, né, essas caixinhas quando a gente pensa em qualidade de laboratório, tá? A garantir a qualidade dos nossos ensaios e cuidar dos nossos processos, dos nossos documentos, dos nossos registros, dos nossos formulários, está intimamente ligado. Uma vez que a gente tenha um processo padronizado, organizado, todo mundo se acha. E aí, lembra do Fábio? Tudo faz sentido, tudo tem significado. E aí sim o negócio flui mais leve, né? E falando desse assunto, eu coloquei uma questão na enquete que eu gosto muito vocês vão me ouvir falar muito, né? De vamos construir um racional?
Vamos entender onde estamos, da onde viemos, para onde vamos, como que tá esse cenário. Vamos olhar de cima, né, para entender o que está acontecendo, que aí as coisas ficam mais claras, né? E aí eu trouxe para vocês duas terminologias que a gente usa muito quando a gente fala de qualidade para laboratório, que são os processos de implantação e os processos de implementação. Tati, mas não é a mesma coisa? Algumas pessoas até acharam que era, tá? Mas não são, são etapas, tá? O que significa uma implantação? Então, quando a gente tem um laboratório de ensaio que ainda não tem nenhum sistema de gestão de qualidade, tá? A gente inicia o processo por uma implantação. Implantação significa construir um sistema. Então, quando a gente pega, então, a definição que eu trouxe para vocês, né, do que é um sistema de gestão, uma definição minha, tá, que é como eu enxergo o sistema de gestão, que é um conjunto de atividades que são interrelacionadas para que a gente mantenha o melhor funcionamento de forma padronizada e organizada. Uma vez que são várias pessoas que vão estar realizando essas atividades diariamente, quanto mais padronizado e organizado estiver esses processos, melhor as atividades fluem, melhores são os resultados obtidos. Então, pensando nesse sentido, né, de padronizar e organizar, um processo de implantação é o estágio inicial que a gente constrói as ferramentas partindo dos princípios definidos dos conceitos. Então, a gente entende cada um dos conceitos. Então, o que são documentos? O que são formulários? O que são registros? Vamos trabalhar no sistema físico, vamos trabalhar com software, quais serão as ferramentas que nós teremos. Nesse contexto de conceito e ferramenta, a gente começa a construir o sistema, montar os procedimentos, criar os formulários, definir as ferramentas do software, tá? O passo a passo de uma execução. Então, fase inicial, implantação, construção do sistema. Uma vez que um processo está construído, uma vez que o sistema de gestão, as atividades dele estão construídas, a gente entra num estágio de implementação, que é fazer o sistema rodar. Muitas vezes eu encontro vários processos, durante auditorias, durante diagnósticos, eu encontro vários sistemas de gestão que ainda estão no processo da implantação. Eles existem no papel, eles existem no sistema, mas eles ainda não estão rodando, não estão funcionando. E a etapa de implementação, ela é muito desafiadora. Por quê? Porque envolve pessoas, envolve o convencimento, envolve você criar aliados em prol de um objetivo comum, que é qualidade no laboratório. Então, o processo de implementação, ele precisa esclarecer os porquês, ele precisa trazer as melhores formas de como fazer, para que a execução seja coerente com o que se espera de resultado final, tá? Então, quando a gente fala, e aqui na TZF a gente usa muito isso, né? Essas terminologias, porque primeiro a gente constrói o sistema, tá? Não existe nada, a gente constrói esse sistema e depois vai engajando todos os profissionais do laboratório dentro de cada uma das responsabilidades e funções que eles têm nesse sistema. E aí, gente, o resultado é incrível, porque existe um engajamento, todo mundo se sente dentro do sistema, importante para o sistema, porque todo mundo realmente é importante. A ISO 17025, ela contempla todas as funções,
cada uma com as suas particularidades de atuação e de resultados, para que o fluxo aconteça da melhor forma e o nosso resultado no final seja o melhor. Então, a gente passa por esse processo de implantação e implementação. Nessa etapa de implementação, vamos rodando, fazendo esse sistema de gestão funcionar junto com as atividades de laboratório e, consequentemente, uma vez que a gente tem o sistema implementado, a gente entra num processo de manutenção. Então, o sistema já existe, ele já roda, já funciona, e agora eu vou cuidando da rotina desse sistema, olhando cuidadosamente para tudo que acontece, observando tudo que acontece e corrigindo os problemas que aparecerem, né? Esse é um processo de manutenção. E já linkando, a gente tem, consequentemente, uma vez que o sistema de gestão ele está totalmente implementado e funcionando no laboratório, a gente busca a acreditação. E aí eu perguntei, né, na enquete, o que é a acreditação de laboratórios? E eu tive 3 respostas aqui bem interessantes, que uma é acreditação de laboratórios é competência, acreditação de laboratórios é certificar e significa que o laboratório está apto na realização de ensaios com a qualidade requerida. E, gente, quando nós falamos de acreditação, é o nosso terceiro estágio, né? Então, a gente tem a implantação, a implementação e a acreditação. A acreditação nada mais é do que o reconhecimento formal que o seu sistema de gestão funciona, né? Um sistema de gestão da qualidade para laboratório funciona da melhor forma. E aí veio uma perguntinha aqui: o que é acreditado? O laboratório ou os ensaios? Bom, então vamos lá. Quem recebe a acreditação, quem recebe o reconhecimento formal de competência do laboratório é a organização. Então, o laboratório XYZ é quem recebe a acreditação, né? Então, ele passa por um processo de avaliação, existe um processo bem definido, né, junto com a SEGECRE e Metro, e ele recebe um processo de avaliação que vai avaliá-lo frente aos requisitos da norma e os requisitos internos já definidos, se está ok, se está conforme. Feito isso, você recebe essa acreditação. E a acreditação do laboratório envolve a definição de um escopo de ensaios. O que isso significa? Lembra que eu comentei que a gente tem o sistema de gestão que cuida do funcionamento do laboratório, dá suporta o funcionamento do laboratório, e o funcionamento do laboratório está relacionado com as atividades de laboratório, que são ensaios, amostragem ou calibração. Olhando para os laboratórios de ensaio, eles podem prestar serviços de análises, como o serviço de amostragem. Se no nosso escopo de acreditação a gente listou lá, olha, eu quero receber o processo de avaliação frente a esses ensaios e essa amostragem. Então, quando a gente recebe o processo de avaliação, a equipe avaliadora vem para avaliar os requisitos, né, avaliar o nosso laboratório frente aos requisitos da ISO 17025, mais documentos normativos do Inmetro que se aplicam à nossa área de atividade e também o acompanhamento dos ensaios. Então, o laboratório recebe o reconhecimento formal de um processo de acreditação, cujo escopo já está definido. Ah, mas Tati, eu coloquei 4 ensaios e um tipo de amostragem e pedi a acreditação inicial. Daqui a pouco posso fazer o processo de extensão?
Pode fazer o processo de extensão, incluindo novos ensaios ou novas amostragens, que você já fez toda a liçãozinha de casa em atendimento para comprovar que esses ensaios produzem resultados válidos e confiáveis. E aí a gente entra dentro de todo o portfólio de qualidade analítica. Como é que você garante que seu resultado é válido? Você fez a validação ou verificação desse método? Você estimou a incerteza de medição? Participou de proficiência? Faz o checklist das atividades relacionadas àquele ensaio para solicitar uma acreditação ou uma extensão de escopo frente à ISO 17025. Tudo bem? Porque então, nessa proposta, a gente tem que um laboratório, ele passa pelo estágio de implantação, pelo estágio de implementação, ele pode ou não buscar a acreditação, isso é uma atividade. Então, todo laboratório, ele vai passar por um processo de implantação, por um processo de implementação, e aí um cuidado. Quando a gente trabalha na implementação, lembra que as pessoas é a palavra-chave desse processo, né? Como que eu demonstro, como que eu troco informações, como que eu lido com as pessoas para engajar elas dentro do sistema, porque tem que fazer sentido para todo mundo, né? Caso contrário, se a gente não explica os porquês, né? Eu sempre falo assim, olha, toma cuidado, porque o processo ele pode ter sido implantado de uma forma, mas isso não quer dizer que essa é a verdade absoluta e nunca mais pode mudar. Muito pelo contrário, quando a gente entende o que a gente tem de ferramentas, essas ferramentas elas podem ser otimizadas ao longo do tempo. E quem vai dando esse norte pra gente é observando as pessoas que fazem uso do sistema de gestão. Eu tive até um caso que um laboratório ele trocou praticamente um setor inteiro os funcionários. E a forma como o processo estava implantado não aderiu totalmente à equipe nova. Foi necessário fazer algumas otimizações do processo já implantado, sem afetar, né, sem infringir o requisito da norma, porém moldada a ferramenta de uma forma que ficou mais acessível, né, fez mais sentido para a minha nova equipe. Então, a gente precisa estar bem atento a essas variações, a esses comportamentos, para fazer os diagnósticos. Se eu otimizar, se eu melhorar essa ferramenta aqui, será que melhora meu engajamento? Então, os nossos desafios de estar na linha de frente, tanto do sistema de gestão, quanto das áreas técnicas dos laboratórios. Então, uma vez que o laboratório passa pelo processo de implantação, ele vai estar ali na implementação, fazendo a roda girar, né? E depois que ele recebe um processo de acreditação, lembrando que esse processo ele é voluntário e de interesse do laboratório, para alguns segmentos parece que é obrigatoriedade, mas é uma obrigatoriedade no sentido de mercado, né? No sentido de conseguir se manter no mercado em atendimento a órgãos reguladores. Mas o processo de acreditação ele é voluntário, tá? Que o laboratório opta por buscar esse reconhecimento formal, tem um custo envolvido, tanto um custo inicial quanto um custo de manutenção, e aí a gente entra no processo de manutenção efetivamente, que aí, gente, é o nosso grande desafio, né? Como é que a gente mantém os registros preenchidos corretamente? Como é que a gente mantém as compras para não faltar insumo? Como é que a gente lida com um entra e sai de funcionários, de estagiários, enfim, né? Mantendo um sistema robusto, né? Então, esse é o grande desafio dos processos de manutenção, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, na nossa retomada de qualidade.
uma visão geral para deixar a mensagem para vocês que todos nós que trabalhamos em laboratórios temos o compromisso com a qualidade. E de acordo com cada uma das nossas funções, das nossas atribuições e responsabilidades dentro do laboratório, a gente vai estar envolvido com atividades técnicas ou atividades de gestão. Então, lembrem-se sempre, qualidade não é aquela salinha no final do corredor à direita. Ali pode ser o sistema de gestão, que cuida da padronização do sistema, da apresentação, da organização, tá? Sempre de olho no coração do negócio, que é o funcionamento do laboratório. Então, a gente precisa entender isso, que aí o negócio abre a cortina, né, dos bastidores do show, porque o show todo mundo faz todo dia ali no laboratório, dando o melhor de si. E então, abre-se a cortina ali dos bastidores e fica mais fácil entender o que está acontecendo e como que eu posso contribuir, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje. Muito obrigada por vocês estarem aqui e podem mandar todas as sugestões de tema. Ainda esse mês vocês vão receber aí, fiquem ligados no nosso Instagram, vocês vão receber ainda mais conteúdo no TZF Explica. Se quiser mandar pra gente sugestões, fiquem também à vontade, que vai ser muito bem recebido aqui e a gente prepara com muito carinho esses temas para vocês. Muito obrigada, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!